Eu creio que no dia de hoje, né, e eu vou declarar isso aqui, eu creio que você vai compreender de forma leve algumas verdades bíblicas, né, que vão iluminar os pontos cegos da sua alma. Literalmente, como a gente está falando da limpeza, né, da casa, que é o coração, e eu citei na primeira aula, como se fossem os cômodos escuros ali, né, da sua alma, que precisa receber a luz, que é Jesus, né, que estão impedindo de que tudo corra bem na sua vida. João 10:10 prometeu, Jesus prometeu em João 10:10 que ele viria para nos dar vida e vida em abundância. Isso também é muito mal compreendido, porque tem gente que pensa que vida em abundância é abundância de dinheiro. E apesar de dinheiro não ser sinônimo de abundância, nem de prosperidade, cada coisa tem um significado. Abundância não é o que você vê, é o que Deus diz, né? Prosperidade não é o que você vê, é o que Deus diz. Só daí você já vê que prosperidade e abundância estão ligadas à honra. Mas ainda que nenhuma das duas seja significado de dinheiro, o dinheiro pertence a ambas. Lembra quando a gente estuda matemática, ali, os conjuntos de matemática, né? Está contido e contém abundância. Abundância contém avanço nessa área. E prosperidade contém saúde em relação a essa área, um bom relacionamento com o dinheiro. Agora, o dinheiro em si não é nenhuma dessas coisas. Então, por que que é um problema para a maioria absoluta das cristãs, né? A gente vê sobre isso e eu sou capaz de apostar, sabe, que essa resposta desse problema, dessa dificuldade com o dinheiro, né, tem tudo a ver com esse local, né, que é ficar na porta do nosso coração, guardar o nosso trono, né, guardar o nosso coração, guardar quem vai estar no trono, né, que é o que nós estamos vivendo aqui nesses dias. Então, você já sabe que Mamon entra no trono do seu coração, você já sabe que se Mamon está lá, você enxerga a vida sob a ótica desse mundo, certo? Você não vive a loucura de Deus, você vive o padrão desse mundo. Você já sabe que se Mamon está no trono do seu coração, sua dinâmica de valor próprio não existe. Porque fora de Jesus, a gente não tem valor. A gente tem o valor do valor que dão para a gente. Como, como um item do supermercado. Porque quanto mais procuram, mais caro fica. Oferta, demanda, que a gente vê nas leis naturais desse mundo. Se você não tem Cristo, você vai ter valor à medida que você se amolda a esse mundo. Então, se eu tenho um corpo do padrão desse mundo para esse tempo, vão ver valor em mim. Se eu tenho a vida, aparência de vida, os resultados materiais que o mundo dá valor nesse tempo, na minha cultura, vão dar valor para mim. Então, o meu valor gira de acordo com o valor que se dá aos ídolos desse tempo. O valor que se dá para os ídolos desse tempo, né? Não é o meu valor, porque eu me encaixo numa posição de ídolo para alguém também. Então, se Mamon está no trono do seu coração, não existe amor na sua vida. Existe provar valor para tentar receber amor. Não existe uma fonte de amor a qual você está conectada, a qual você está ligada de forma contínua, que é o Pai, através de Jesus. Aquele que está em mim também está no Pai. Lembra? Enxertado na videira, ok? Você já entendeu isso, né? Já desde o nosso propósito para cá, com as aulas da escola. E você já entendeu que o grande desafio da sua vida é aprender a honrar Deus do jeito certo. E honrar Deus é honrar Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus de todo o nosso coração, obedecer às suas palavras, conhecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos.
não dever nada para ninguém a não ser o amor, como está em Romanos 2. Então, honrar a Deus, a caminhada com Deus é um processo de crescimento pessoal em Deus, na pessoa do Espírito Santo, que é quem opera tudo isso em nós. Você já entendeu que não dá para procurar atalhos, porque isso vai trazer para você consequências. E você está no lugar certo para aprender todas essas coisas. Agora, todo assunto que é um tabu é um prato cheio para o engano entrar. E o dinheiro é um assunto que é um tabu dentro da Igreja de Cristo. E eu dou glórias ao Pai, eu dou glória ao Senhor, e eu me orgulho no Senhor de que me deu, né, um testemunho muito forte para compartilhar com vocês. Durante anos e anos e anos e anos, eu era apaixonada por esse tema dinheiro. Não porque eu nunca tive, porque a minha história é que quando meu pai faleceu, eu recebi muito dinheiro, beirava a milhões, ok? Não porque eu nunca tive, não porque eu não era rica, porque eu queria ser rica, eu não tinha tanto esse desejo, sabe? Eu era sonhadora e nem é quando eu estava crescendo, eu era muito sonhadora, eu queria conquistar as coisas, eu queria viver uma vida tranquila, né? Então eu era assim muito criativa, né? Busquei me aprofundar em cocriação, essas manifestações da realidade aí, manifestação da mente, para poder criar, manifestar dinheiro, manifestar a realidade que eu queria, o tipo de relacionamento, a casa, o carro, enfim, tudo mais. E eu entrei nisso e fiz escolas sobre isso, escolas sobre cocriação, sobre mentalidade, metafísica, física quântica, enfim, fora as inúmeras formações aí que vocês sabem que eu já tive, né? Então, eu sempre tive sonhos, eu queria criar coisa, eu queria ser relevante para o mundo, mas riqueza em si não era um sonho. Eu queria não passar dificuldade, eu queria não ter aperto, eu queria viajar bastante, ter dinheiro para viajar, que era importante para mim, mas eu não sabia praticamente nada na vida. O que eu via valor era naquilo que eu aprendi a ver valor. E muitas coisas que eu me interessei, essas profissões que eu fui buscando, né, ao longo da minha vida, no início tinham critérios totalmente diferentes da sabedoria de Deus. Eu era tão machucada, eu era tão endividada emocionalmente, que eu falava que eu quero trabalhar para ajudar as pessoas a se curarem, eu quero auxiliar as pessoas, mas eu era mais machucada de todas elas, sabe? E quando eu fui buscar tudo isso, quando eu fui buscar as minhas formações, quando eu fui buscar fazer, né, tudo que eu fui fazer, foi exatamente porque eu estava muito machucada emocionalmente, eu estava muito machucada em várias áreas. Enfim, vou começar contando um pouquinho para vocês desse testemunho. Espero que eu não seja repetitiva, mas eu acho que é importante eu trazer para vocês esse testemunho, que é onde eu cheguei até aqui, né? Então, quando eu fui buscar, né, essas alternativas, eu ali, quando o meu pai tinha 19 anos de idade, meu pai faleceu, meu pai era meu porto seguro. Ele era, ele era meu porto seguro em todos os níveis, assim, emocional, né, financeiro. Ele era o meu porto seguro mesmo. E eu já vinha de um relacionamento, né, que esse relacionamento já não era aprovado por ele, porque eu escutava do meu pai que eu não podia namorar, que eu só podia namorar quando eu fizesse 15, depois era quando é 18, depois é quando eu formasse, depois é quando eu tivesse dinheiro e grana, né, para poder independente, para me poder não depender de um, né? Então, isso era uma das minhas grandes dores, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui me relacionar com um namoradinho, 15 anos de idade, quando ele me pediu para namorar, eu fugi falando que eu não queria namorar, porque eu não queria chegar para o meu pai, contar isso para o meu pai.
A relação do meu pai e da minha mãe era de muita dívida um com o outro, né? Os dois não se falavam, os dois brigavam o tempo todo, falava coisa que era direcionada a mim, mas os dois não se comunicavam. E eu cresci escutando muita coisa, né, da minha mãe sobre meu pai, que meu pai era mulherengo, que meu pai tinha traído ela, mas eu falava, mas como é que ele traiu se... Como que ele traiu, sendo que eles já eram divorciados, né? Enfim. Mas um breve resumo de tudo isso é que meu pai faleceu, e quando ele faleceu, logo depois, minha mãe queria exigir, né, que eu fizesse para ela tudo aquilo que era a dor dela que o meu pai não fez, né? Então, ela me exigiu que eu fizesse essas coisas, eu nem sabia o que eu tinha, como que eu ia pagar a faculdade, como que, enfim, eu não sabia nada da minha vida, como que ia ser, e ela me exigiu isso. E logo após, eu lembro que eu queria terminar o relacionamento, que meu pai tinha falecido, eu não queria que ele fosse no velório do meu pai, enfim, muita coisa aí. E esse relacionamento foi o primeiro relacionamento onde eu fui agredida fisicamente, né? Logo depois eu separei, depois de 2 anos eu namorei, casei e fui agredida também, por isso o motivo do término. E aí, eu via que eu tinha muitas dores, porque inclusive quando meu pai faleceu, quando ele deixou muito dinheiro, eu saí gastando tudo. Era tudo, gente, mas quando eu falo tudo, eu sei que é inimaginável, uma coisa que chegou a 1 milhão, né? Ele deixou imóveis, investimentos e tal, carros, enfim, que eu passei por uma situação muito desafiadora também com a família dele, enfim, foi muito desafiador esse momento. E aí, somando com tudo isso, né, a minha vida ela de uma percepção da minha realidade. Eu falava assim, meu Deus, né? Por que isso tudo? E aí, quando o meu pai faleceu, eu não queria grana porque dinheiro e amor não cabiam no mesmo pacote. Isso foi algo que eu carreguei até pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, né? Que exatamente quando eu gostava de alguém, eu perdia tudo, porque eu tinha que não ter dinheiro para me ser amada, né? Então, tô trazendo isso para que vocês possam perceber um pouquinho do lugar que eu vim. E quando eu entrei nessas técnicas, quando eu entrei para buscar a cura, para buscar entender, e eu lembro direitinho, pensei, eu preciso estudar para me entender o que está acontecendo para me ser curada, né? Foi quando eu fui buscar essas técnicas, busquei a constelação familiar por causa da repetição, né, de agressão, mesmo sem entender nada naquela época, eu identifiquei isso, né? E fui buscar para repetição de agressão, e ali abriu várias caixas. Abriu a caixa da dor da minha mãe, né? Eu lembro que eu passei por várias, né? Várias por causa da dor da minha mãe, né? Da questão com a minha mãe. E, enfim, eu fui buscar aonde eu tinha, né? Aonde me indicaram, aonde era palpável ali para mim, né? Lembrando que nessa época eu era espírita. E eu fui buscar, né? Onde era palpável ali, onde fazia parte do meu conhecimento, porque eu não era convertida, eu não entendia o poderio de Jesus, ao contrário. Né? Eu achava que estava nas técnicas, no que eu fazia, numa espiritualidade que estava ali, né? E por mais que eu fosse de Jesus, eu nunca orava da forma que hoje eu tenho entendimento, né? Ou seja, eu era uma pessoa boa, mas como eu já trouxe depoimentos para vocês, eu era uma cega, né? Guiando, guiando outra cega. Né? E aí, se eu tivesse perguntado para minha mãe, para alguém, por exemplo, às vezes falo com minha mãe, mãe, vou buscar isso, vou estudar, porque eu quero curar, eu quero, né, passar por... Eu quero curar, eu quero entender o que está acontecendo, né? Minha mãe foi uma das que negou muito na época eu entrar nessa área, né? Ela falava que eu não ia ser filha dela mais, enfim. Para minha mãe foi essa questão, né? Mas no meio, por exemplo, que eu convivia, que eu falei dessas coisas, todo mundo me apoiava, enfim. E eu fico pensando, se eu tivesse Deus naquela época na minha vida, né? Se eu tivesse Deus naquela época, se eu tivesse a sabedoria de Deus em mim, Jesus em mim, que é o que esse texto que nós acabamos de ler diz. O que que vocês acham que Jesus diria para mim naquela idade, aonde eu estava ali toda machucada, perdi meu pai, abandonada, órfã, né? Se eu tivesse a sabedoria dele, o conhecimento dele, né? Se eu soubesse ali o que, que eu ia estar prestes a viver, né? A consumação de todos os traumas que já tinham na minha alma. A minha alma, ela já era a planta baixa que eu construí nos anos seguintes, até mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, mais um pouco, porque quando
Eu saí do espiritismo, eu fiquei 2 anos sem religião, porque eu acreditava que Deus estava dentro de mim, eu não precisava em lugar nenhum, né? Então, essa já era uma planta baixa, né, daquilo que eu ia viver nos anos seguintes, lá atrás. E, meu Deus, daquela época, né, de todos os traumas que eu vivi lá atrás, até há pouco tempo atrás, até ali os meus, estou com 38, então põe aí até os meus 30 e poucos anos, né, meu Deus. Eu vivi ali dos meus 19 aos quase 30 e quase 18 anos. 18 anos, meu Deus. 18 anos de destruição e maldição. A nossa alma, ela já carrega tudo que a gente precisa para como a nossa vida vai correr. Isso está tanto em Provérbios 4, 2, 3, quanto em 3 João 1, que a gente já vai ler. Então, a minha alma, eu olhando para trás, eu penso que minha alma já tinha tudo para dar errado, sem Cristo. E no momento que eu aceitei Jesus, né, ela tinha tudo para dar certo. Mas também não deu, porque não tinha ordem no caos. Não tinha raízes sendo arrancadas. Ninguém me ensinou sobre cura e libertação lá atrás. Ninguém me ensinou sobre raízes de iniquidade, raízes que precisavam ser arrancadas por Cristo, né? E se um dia eu aprendi sobre cura, foi nessas outras coisas. Foi nessas outras técnicas, não foi na fonte, não foi em quem é o único autor da cura. Né? E se um dia eu ouvi na minha vida que alguém se converteu e logo foi buscar sobre bênção, sobre maldição, sei lá, foi para o Silvio com a pastora Tereza, foi para o Cury com a pastora Andréia, né? E foi entender sobre bênção, maldição, confissão, arrependimento, uma vida de limpeza. Se uma de vocês entenderem, levantei a mão, aceitei Jesus, já foi buscar sobre cura, libertação, sobre limpeza, sobre vida, eu já posso encerrar a minha carreira aqui, né? Porque se uma de vocês fizer isso, eu já cumpri o meu papel. Eu já cumpri o meu papel na igreja como agente do Pai. E eu sei que essa pessoa, ela já cobriu uma multidão de pecados, não se colocou no monte de engano, né, de furada mesmo. E eu creio que essa é a vontade de Deus para mim e para você. Anunciar Jesus para que outras pessoas aprendam com os nossos erros e sejam esticadas na fé pelos nossos testemunhos. No domingo agora eu recebi uma palavra de profecia e uma das coisas que ele falou, você vai levar o seu testemunho. Você é o testemunho vivo que Jesus precisa. Né? Foi nesse domingo agora, e uma das coisas que ele me falou, sai desse lugar de diminuição que você se coloca. Ele não me conhece, tá, gente? Ok? Então, esse áudio, gente, aqui é para duas coisas, para que você aprenda com os meus erros, mas também seja esticada na fé com os testemunhos de Jesus na minha vida, com os meus testemunhos, ok? Eu creio que se eu falasse para Deus lá atrás, né, com os meus, sei lá, meus 19, 20 anos, 21 anos, que foi quando eu entrei nesse mundo aí de ocultismo, né? E Jesus me perguntaria, por que você quer ser isso? Por que você quer curar pessoas? Né, eu lembro que tinha na época uma mentora minha que falava assim que, porque a minha primeira formação é fisioterapia. Eu trabalhei por muitos anos, eu amava. Então, essa primeira mentora falava comigo assim, que antes eu curava o corpo das pessoas e que agora eu fui preparada para curar a alma das pessoas. Gente, pensa que engano sutil. Meu Deus, e era lindo. E eu lembro que eu falava isso achando a coisa mais linda do mundo. Antes eu curava o corpo, agora eu curo a alma das pessoas. Que petulância! Eu curo a alma das pessoas. Meu Deus, pai. Te peço perdão por isso. Eu já pedi muito, né? Mas é bom sempre lembrar. Antes eu curava o corpo, agora eu curo a alma das pessoas. Gente, isso é orgulho, isso é soberba, isso é qualquer coisa que você quiser imaginar nessa área, ok?
Então, imagina que lá atrás eu falasse com Jesus, pai, eu quero fazer isso, eu quero curar a alma das pessoas. Jesus ia me perguntar, por quê? Por que você quer fazer isso? Mais ou menos assim, onde que eu tô nesse plano aí de curar a alma, de curar pessoas? Onde que eu tô nesse plano? Me conta. Porque você quer curar. Onde que eu tô nesse plano aí, né? Seria essa a intenção de Deus nesse momento. Cadê você em mim, né? É a pergunta que Deus fez para Adão e Eva. Onde você está, né? Ele estava perguntando nele mesmo, né? Onde você está em mim? Cadê você aqui em mim? Por que que você se afastou de mim, Adão, Eva? Eu creio que eu falaria, porque eu quero curar pessoas, para que elas sejam curadas, para que elas possam sair do sofrimento, porque era a minha dor, né? Eu queria entender o que estava acontecendo para me parar de sofrer. Só que quanto mais eu entrava nisso, mais ia vindo colheita daquilo que eu estava plantando, né? Essa é a realidade. Eu tinha tanto problema não vou dizer de confiar, né? Eu tinha medos, né? Eu tinha medos de relacionamentos porque todos eram falhos, né? Eu tinha pavor de grito, de briga, né? Porque na minha casa era muito grito, era muita briga o tempo todo. Eu tinha medo de me posicionar, me ver uma coisa que agora em memória provavelmente pode servir para vocês. Eu lembro quando eu era mais nova, que eu era assim, eu era gordinha. Eu lembro que isso era o trauma da minha vida, o trauma da minha vida. E quando eu era gordinha, todo mundo me criticava que eu tinha que emagrecer. Quando eu emagreci muito. Foi na época que eu comecei a fazer dança, essas coisas. Aí o pessoal da família do meu pai, todo mundo ao redor, falava que eu tava magra demais. Aí eu lembro falando assim, vocês decidem o que vocês querem. Mas eu falei assim, que decide como é que vocês querem que me ama, porque tá difícil eu ficar emagrecendo, engordando pra vocês me amar. Decide o que você quer. Eu tô gorda, vocês falam que eu tô gorda, você sabe que é pra emagrecer, eu emagreço, você sabe que você é pra engordar. O que vocês querem de mim? Eu lembro direitinho no carro do meu pai eu falando isso, né? Então, uma vida com tanta dor, sabe? Desde a infância, desde o meu nascimento. E eu creio que Deus falaria isso comigo: olha, eu tenho planos diferentes para você, mas eu tô entendendo. Então, bebe da minha água, porque da minha água você não vai ter mais sede. Você não vai precisar mais ter vergonha, você não vai precisar se encaixar para ser amada, você não vai precisar fazer as coisas com perfeição para você receber elogio da sua mãe, do seu pai, da sua família. Você não vai precisar se encaixar para você ser amada, porque você já é amada por mim. Bebe da minha água. Você não vai precisar mais ir ao poço ao meio-dia, fugir de todos os padrões, não querer ser como uma menina, não querer ser como uma mulher, né? Não querer. Eram os padrões, né? Não querer se relacionar com medo de dar errado, ou se relacionar, não querer mostrar, porque tem a dificuldade em casa, com a mãe e tudo mais, enfim. Você não vai precisar mais ter medo da água de beber. A água que mata a nossa sede, que é Jesus. Você não vai precisar fugir do poço todos os dias. Você pode beber da água viva, que sou eu. E nada mais vai te faltar. Você não vai precisar se encaixar no que os outros falam, se encaixar naquilo que seus pais dizem que você é. Bebe da minha água. Eu acredito que seria um papo, assim, um assunto entre eu e Jesus, né? Só que a questão é, eu não perguntei. Eu não perguntei para Deus os planos de Deus. Eu não perguntei para Deus. Então, os planos dele tiveram que ser diferentes. Porque ele só me encontrou aos 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. E, e esse encontro foi numa época que eu já tinha vivido 13 anos de, de sementes que estavam no meu coração dando frutos. Então, eu já estava vivendo frutos de maldições há 19 anos, bem dizer, né?
dos 19 aos 32 ali, minha vida foi muito conturbada. Foi muito mesmo, foi muito difícil. E esses dias, fazendo tudo aqui, né, com vocês, eu vou lembrando, sabe, de coisas que aconteceram aqui, e vou lembrando de flashes, né, que aconteceram nessa outra vida, que foi uma vida antes da vida, né, a vida antes de Jesus, né, no tempo que eu estava morta, melhor dizendo. Eu penso, meu Deus, a mão de Deus, ela estava demais sobre mim, né, a mão de Deus estava sobre mim, gente, ele cuidava de mim nos mínimos detalhes, meu Deus. A mão de Deus estava sobre mim, o tempo todo a mão de Deus estava sobre mim, né? Eu lembrando, até mesmo para trazer para vocês aqui, quando eu nasci, eu já era para me ter morrido ali. E porque os médicos perguntaram para minha mãe, para o meu pai, na verdade, se era para salvar o meu pai, se era para me salvar ou salvar minha mãe, né? E aí meu pai falou que não, que eram as duas. E logo depois eu fui e logo depois, né, se salvou as duas, mas aí veio outras questões de maldições, de idolatria e tudo mais. Enfim, quando eu fui gerada fora da aliança do casamento, né, e tudo que é gerado fora de aliança é maldição, né, então eu já fui gerada debaixo de uma maldição, e logo depois essa maldição só foi se reforçando, né, ao longo de toda a minha vida. Eu lembro que eu falava assim, graças a Deus, eu lembro que tinha uma pessoa que falava assim comigo, uma amiga minha, tudo que você faz dá certo, né? Eu comecei com fisioterapia, já abri meu estúdio era o maior estúdio da cidade, né? Fluía muito, mas essa questão do dinheiro era sempre dificultosa. Mas lembra a origem do dinheiro lá atrás? Quando meu pai faleceu, ele deixou muita grana e eu queria o amor do meu pai, não queria dinheiro, né? Mas assim, eu sempre produzia muito dinheiro, eu sempre era sucesso naquilo que eu fazia. Por muito tempo eu viajei dando curso de pilates, de neopilates, né? Meu estúdio recebia as pessoas para terem formação de curso de pilates, de neopilates, né? Por mais que eu tenha passado pelos relacionamentos ali agressivos, né? Logo depois eu me casei, foi um tempo de paz até ter agressão final também, mas por mais que tenha sido muito dificultoso tudo isso, uma coisa que vocês não sabem, quando meu pai faleceu, que ele deixou muita grana, a família toda do meu pai, né, se juntou contra mim, buscaram mulher com reconhecimento de união estável. Eu tive que fazer teste de paternidade, né, para identificar que meu pai não tinha uma outra filha, né, que até isso arrumaram filha para o meu pai. E no dia que ele faleceu, eles tiraram foto da mulher do lado do caixão do meu pai, utilizou no velório, né, ou no velório não, no processo, para poder mostrar que ela era esposa do meu pai. A família do meu pai foi lá, fez o convite com o nome dela, para tudo já ser prova, ou seja, meu pai estava sendo velado e tudo, já tinha algo todo intencional por trás, né? Quando meu pai também estava sendo velado, eles foram e levaram, meu pai a vida inteira mexia com gado, né? Ele tinha Nelore, assim, de perder de vista, assim. E no dia do velório, levaram todas essas vacas para o pasto do vizinho, né? Que era parente dessa mulher, deixou tudo lá, falando que meu pai não tinha nada, que meu pai tinha vendido em vida, né? Outra coisa também, para identificar bastante para vocês, não sei quem que estava na aula de ontem aí, mas origem de dinheiro que vem, por exemplo, de agiotagem, né? O meu pai era agiota por um bom tempo, né? Então, esse dinheiro também que chegou até a mim, que veio, tem uma herança maldita, né? Porque é gerado de muito sofrimento, né? Tem uma semente de sofrimento ali. E se eu for contar a vida para vocês, né? Foi isso, foi nasce, já não era para viver, já tem que lutar para viver. Depois nasci ali, meus pais já divorciaram desde que eu tinha 2 anos de idade, os dois sempre competindo no meu amor ali. E eu ali, né, naquela situação que sem ninguém me ensinar, por isso que é a mão de Deus, né? Eu fazia os movimentos, Deus me ensinando para mim não deixar que nenhum ficasse com ciúme de outro, ou seja, eu fazia o meio de campo ali, né? E, enfim, isso é um pouco da minha história para que vocês entendam, porque no meio tempo disso, meu pai pagava as melhores escolas, pagava faculdade para mim, né? Minha mãe, eles buscavam os melhores colégios para mim,
né? As melhores instituições de ensino lá na minha cidade, que era Formiga, né? Então, sempre buscava algo de melhor para mim, né? Meu pai sempre buscava isso para mim. Ele me dava todas as coisas boas, mas as custas de briga da minha mãe. Porque uma das coisas que a minha mãe falava foi quando eu era pequena, meu pai não dava nada, que tudo ficou sobra. Só que para mim era inconcebível ver isso pelo fato do pai que ele foi, né? Mas ele foi um péssimo marido e isso era necessário. É necessário falar, né? Então, assim, minha mãe sempre buscava isso, minha mãe exigia do meu pai o melhor e tal. Então, tá vendo o tanto de semente positiva que ela semeou na minha vida? Né? Ela foi usada por Deus como mãe total, né? Porque a linguagem, eu não seria a mulher que eu sou hoje, né, sem buscar conhecimento, sem ser estudiosa, né, sem buscar ali estudar, né, eu, com certeza eu não seria a mulher que eu sou hoje. Então, enfim, tem tanta coisa ruim, mas tem tanta coisa linda nessa história, né, que... Mas uma coisa eu preciso falar, né, que eu aprendi que não importa de onde você vê, se você for inteligente, trabalhar duro, todo mundo vai te respeitar. Lembra lá atrás? Meu pai? Se você trabalhar duro, todo mundo vai te respeitar, todo mundo vai dar valor em você, vai ver valor em você. Lembra lá atrás, meu pai? Você vai namorar quando você tiver 15, depois quando 18, depois quando você formar, depois quando você tiver uma vida financeira pra você não depender de ninguém. Consegue entender o valor que eu tenho pelo que eu faço, pelo que eu sou? Né? Então, todo mundo vai dar valor em você. Isso fala da cultura desse mundo. O meu valor é só mesmo o tamanho do meu valor. O meu valor é tão somente o valor que a cultura dá para mim, que a cultura desse mundo dá para mim. Esse é o valor de uma pessoa que não tem Jesus. E, portanto, se as riquezas desse mundo são o que movem a cultura desse mundo, eu também fico escrava da dinâmica de riqueza desse mundo. Escrava do dinheiro, escrava do ter dinheiro para me sentir segura. E isso era uma raiz gigantesca em mim. Eu precisava ter dinheiro guardado para me ser segura, até que Jesus me tira tudo e, pasme, nunca mais eu consegui ter aquele dinheiro reservado. Não estou falando que não é para vocês terem, não, tá, gente? Estou trazendo a minha história para vocês entenderem. Eu nunca mais consegui ter aquele dinheiro reservado, e por muito tempo, raiz de amargura, eu falava assim: Deus, eu preciso que você me ajuda, me dá segurança, que até achando que Deus, né, que tinha responsabilidade nisso tudo. Né? Então, por muito tempo eu depositei essa segurança no dinheiro, né? Em ter dinheiro. Lembra? Eu gastei tudo na frente. Depois eu me punia e eu colocava a minha segurança em ter dinheiro, né? Para ter coisas, para ter acesso, para ter poder, e aí vai. Até que Jesus me tira tudo e ele mostra: quem faz aqui sou eu. É de graça em graça, porque nunca vai te faltar nada, porque você está em mim, eu sou seu pai. E foi todo um processo onde eu tive que perder o controle, né? E mesmo que isso seja inconsciente do disso que eu estou falando aqui, e eu não pensava tanto em dinheiro assim, lembra? Mesmo que seja inconsciente, mas isso que eu estou trazendo aqui para vocês,